Amém? Tudo em paz com você? Tudo em ordem? Dá uma olhada no olho do teu irmão agora que acendeu a luz. Pergunta para ele, está tudo em paz, meu irmão? Mas espera ele responder. Espera ele responder, porque talvez você tenha uma oportunidade grande de poder ministrar na vida do teu irmão. Em certa situação, a Aninha do Eli, ela me encontrou aqui no corredor e falou, pastor, está tudo bem? E normalmente a gente tem a resposta pronta, né? Aquela resposta que está já pronta há muito tempo. Eu respondi para ela, está tudo bem. Ela se aproximou de mim, olhou no meu olho e falou, pastor, está tudo bem. Aí eu entendi que ela estava falando com uma pessoa. Porque muitas vezes nós esquecemos que diante de nós temos pessoas com necessidades. E nem sempre essa pessoa vai conseguir, de cara, falar para você se está tudo bem ou não. Mas se você chamar ela para perto, olhar no olho dela, amar essa pessoa e fizer novamente essa pergunta, não uma pergunta técnica, porque muitas vezes nós perguntamos tecnicamente, né? E você olhar no olho da pessoa e falar assim, minha irmã, meu irmão, está tudo bem com você? Né? Aí provavelmente essa pessoa vai sentir confiança de falar o que está no coração dela. É sempre para mim um grande privilégio poder falar de quem eu amo. Sou apaixonado por esse Jesus. E cada semana ele me surpreende. Porque cada palavra que a gente traz aqui é graça de Deus. Eu não tenho capacidade de escrever nada. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos capacita para que nós possamos ser um vaso nas mãos do Senhor. E mais uma vez eu gostaria de compartilhar algo com vocês que tem sido uma verdade para mim, que eu tenho procurado viver isso como uma verdade. Nem sempre eu vou acertar, mas sempre eu tenho uma verdade para seguir. O Evangelho de Cristo é isso. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós somos falhos. Mas mesmo assim, Ele continua confiando em você. Ele continua animando você. Porque é você mesmo que vai anunciar esse Evangelho perfeito através de um vaso de barro. Que traz dentro a excelência do poder de Deus. Então, o poder não está no vaso, o poder está no que o vaso carrega dentro dele, que é o poder de Deus. E por isso o Evangelho funciona, porque no Evangelho todos nós podemos alcançar este lugar, tá certo? Eu quero falar nessa manhã sobre uma prova. Você lembra da escola, não? Quando você tinha uma prova, a professora logo dá risada. Você sabia que tinha uma prova, a prova estava agendada, e aí você tem a opção de se preparar para essa prova ou não se preparar. E normalmente aquele que não se prepara, busca alguém que é um nerd da sala, né? E fala assim, você me ajuda, não deu tempo. Ou senão, fazia uma cola. Quem lembra da escola? Não da colinha, não levanta a mão. Eu creio que você já se arrependeu disso, né? Era uma máfia, aquilo ali era uma máfia. Uma máfia dentro da sala de aula. Né? E toda prova, ela tem a finalidade de nos aprovar. E eu quero falar hoje sobre a prova da gratidão. Filemão 1:14 fala assim, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. A gratidão é mais do que falar muito obrigado. Falar muito obrigado é uma ação de educação.
Você está agradecendo o bem que a pessoa está te fazendo. A gratidão é uma qualidade que nós aprendemos na caminhada a valorizar as dádivas que nós recebemos. Do ponto de vista bíblico, a gratidão verdadeira é a resposta natural de alguém que foi alcançado pela graça de forma sobrenatural. Então, aonde a gratidão tem origem? A gratidão não tem origem no homem, porque o homem naturalmente ele é ingrato. A gratidão ela é desenvolvida no coração do homem quando ele reconhece a graça de Jesus. E o que é a graça? A graça é tudo aquilo que eu recebo sem merecer. Eu não mereço nada, mas mesmo assim a graça me dá tudo aquilo que eu preciso. Desculpe eu mexer com você, fale assim comigo, eu não mereço nada. Fale por favor, eu não mereço nada, mas mesmo assim, a graça me deu tudo o que eu preciso. A gratidão é uma expressão externa que reflete uma alma feliz, suprida e graciosa. 1 Tessalonicenses 15, 18 fala assim, em tudo. Dê isso, Anita, em tudo. Deem graças. Por quê? Essa é a vontade de quem? Para quê? Para vocês em Cristo Jesus. Tá certo? Então, no Novo Testamento nós temos duas palavras. Dois termos gregos que são os mais usados para transmitir a ideia de gratidão. Eucaristeu ou Eucaristia. O primeiro, Eucaristeu, é um verbo. Significa ser grato. É uma ação. Sentir gratidão. Render graças. O segundo, Eucaristia, é um substantivo. E eu gosto dessa palavra, reconhecimento. Ação de dar graças. Orações de agradecimento. Então, um coração grato é um coração que ele vai sendo trabalhado no processo. E ele tem origem na graça de Jesus. Tudo que nós fazemos é através de repetição. Você é hoje aquilo que você repete ou tem repetido durante anos na sua vida. Normalmente nós repetimos aquilo que nós vemos. Mas quando nós vemos a Cristo, quando nós encontramos a Cristo, existe um novo modelo de vida, existe um novo estilo de vida. Que essa nova maneira de viver, essa nova ação de viver, vai produzir em mim novos resultados. Então, quando eu encontro a Cristo, o apóstolo Paulo fala, eu deixo as coisas velhas. Eu deixo de repetir aquilo que eu fazia lá atrás. Eu deixo de mentir, eu deixo de fazer todas aquelas coisas que têm influência no pecado. Porque eu encontrei a Cristo. Agora que eu encontrei a Cristo, eu tenho ele é a porta, eu entrei pela porta, correto? Porém, depois da porta tem um caminho, é um processo que Deus me leva para produzir em mim novas atitudes, um novo comportamento. É no caminho. Para que eu possa entender verdadeiramente o sentido da vida. Deus tem vida plena para mim. Porém, essa vida plena não é somente para alguns. A vida plena para você viver aqui nessa terra já começou. E a plenitude aqui nessa terra, ela está muito ligada com o caráter, com aquilo, como eu vivo. Como é que eu caminho no meu dia a dia. Se Deus me deu tudo pela graça, por que eu ainda não tenho tudo? Porque você está no processo de transformação. Eu estou no processo de transformação. Tá certo? O corpo físico, nós vamos receber um novo corpo na volta de Cristo. O espírito está pronto. Quando Jesus veio morar em você, ele deu um espírito pronto. Porém, a tua alma, ela precisa passar pelo processo de restauração. E é nesse inteirinho, é entre a salvação até a volta de Cristo, que a tua alma, ela é restaurada. Por isso que a alma, quando ela é restaurada, ela aprende a agradecer quem restaurou, que é Cristo Jesus. Tá certo? Então,
se você entender essa introdução, você vai entender as próximas mensagens que nós iremos falar sobre gratidão. A gratidão tem origem na graça de Jesus. E a graça de Jesus deseja restaurar os meus traumas, deseja restaurar aquilo que eu vivi sem Cristo, as feridas que eu passei lá atrás. E quando isso acontece, então eu entendo o que o Salmo 116, 12 fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Deus tem sido bom com você? Sei, eu sei que sim. Por que você sabe? Porque o caráter de Deus, ele é bom. Fala, o caráter de Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Não temos como pagar nada, pois o Senhor não tem nada que esteja à venda. Quando Ele te comprou, quando Ele pagou o preço que Ele pagou pela sua vida, quando Ele promete vida plena, quando Ele promete plenitude para você, isso não se compra. Isso é graça de Jesus. E como que eu consigo ativar isso tudo? Através da fé. A moeda, vamos assim dizer, não me entenda mal, por favor. A moeda de compra no reino qual é? A fé. Se você crê, tudo te é possível. E literalmente tudo é possível. Se Deus não vende nada, o que acontece? Tudo é presente, é pela graça. Então, como pessoas conscientes, você é um ser racional. Deus não te chama para servi-lo sem Ele te mostrar o caminho, sem Ele te mostrar qual é o processo que você deve trilhar nessa jornada. Então, Deus, Ele não te chama para um conto, uma fantasia, Ele te chama para você andar em realidade. Aquilo que você faz consciente. Eu adoro a Deus porque eu tenho consciência de quem Ele é na minha vida. Não é uma emoção. Eu não adoro a Deus porque eu me sinto emotivo para adorá-lo. Eu adoro porque Ele é. No céu não tem louvor, sabia? Porque no céu tem algumas coisas que não tem no céu. No céu não tem choro. No céu não tem dor. No céu não tem morte. E no céu não vai ter milagre. Não precisa, lá não precisa. Então nós adoramos, nós louvamos por causa dos milagres. Porém a adoração é diferente. A adoração você adora porque Ele é. Fato. Ele fazendo milagres, Ele não fazendo milagres, Ele é. Não são os milagres que revelam a essência de Deus. Ele é. Ponto final. Então, quando eu entendo que Ele é, e eu estou diante daquele que é, quando Moisés chegou, quando Deus enviou Moisés para o Egito, imagina você voltar para uma terra e você fugiu de lá. Você está fugindo de alguma coisa? Você está fugindo de alguma realidade? É para essa terra que Deus quer te levar de volta. Restaurado. E quando Deus encontra Moisés, Ele fala: Moisés, eu tenho um plano para você. Eu quero te levar de volta para o lugar que você fugiu. Mas só que agora é diferente. Você vai com um propósito para lá. E Moisés fala assim, cara, a luta interior de Moisés. Como se Deus não soubesse. Eu fugi de lá. Como que eu vou ir lá falar para o faraó? Eu conheço bem como é que é esse processo faraônico. Eu estava sendo preparado para ser um deles. Dizer, let my people go. Go where? E na crise de Moisés ele fala assim, quem vai assinar esse negócio? Quem vai me enviar para essa obra? O que eu falo, Deus? Fale que o eu sou quem foi quem te enviou. É suficiente. Então é isso que nós precisamos entender.
Nós servimos um Deus que Ele nunca deixou de ser. Ele é, o tempo todo, poderoso. Tá certo? E eu gostaria de chamar um pequeno vídeo agora. Nós vamos ter 2 vídeos. Esse é o primeiro da introdução, que vai nos ajudar a entender esse processo de gratidão. Amém? Olá a todos, como vocês estão? Nesse mês de novembro, nós estaremos comemorando aqui nos Estados Unidos o Thanksgiving, que é o Dia de Ações de Graças. É um dia onde a nação para poder agradecer por tudo aquilo que tem recebido. É um reconhecimento. Mas nós sabemos que a gratidão é muito mais do que isso. A gratidão deve ser uma característica ou uma atitude desenvolvida, que deve ser desenvolvida no coração de cada discípulo. A gratidão, ela tem origem na graça de Jesus. Quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós somos gratos por todas as coisas. Então, nos próximos domingos, nós estaremos falando sobre essa temática. E eu convido a cada um de você e a sua família a estar conosco, a fazer parte dessa jornada. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para todos nós. Contamos com a sua presença e que Deus te abençoe. Vem, Juninho. Me fala em resumo em uma palavra ou uma frase o porquê que você é grato. Pra esse homem bonito que eu sou, cara. Em uma palavra ou uma frase. Por que você é grato? Sou grato por tudo, né? Sou grato que eu tenho uma casa, uma comida. Eu tenho tudo, né? Em meus olhos eu sou rico, porque várias pessoas não têm o que eu tenho. Que isso, amém, varão. Olá, nesse dia eu quero compartilhar a nossa alegria de dizer que nós somos muito gratos. Eu sou grato pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, por a gente estar andando nos caminhos do Senhor. E eu sou grata ao Senhor por todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que estão aqui hoje. Uma vez havia um rei que tinha 10 cães selvagens e muito bravos. Quando um servo cometia algum erro, ele mandava jogá-los aos cães para serem devorados. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. Imediatamente, o rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo então se atreveu a pedir um último desejo. Ó meu rei, eu o servi por 10 anos. Por favor, poderia Vossa Majestade me conceder 10 dias antes de me jogar aos cães? O rei considerou que era um pedido razoável e resolveu atendê-lo, então colocou-o numa prisão. Na prisão, o servo pediu para preencher o seu tempo ocioso cuidando dos cães durante os seus últimos 10 dias de vida. Os guardas concordaram e o servo passou então a passar o tempo limpando o canil, alimentando os cães, dando banho e muito carinho a eles. Passados 10 dias, o rei ordenou que o servo fosse trazido para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para surpresa de todos, os cães não atacaram o servo, e sim encheram ele de lambidas e carinho. Muito surpreso e sem entender nada, o rei exclamou: "Mas o que aconteceu com os meus cães tão ferozes?" O servo respondeu: "Eu servi a esses cães por apenas 10 dias, e eles não esqueceram os meus serviços. Já você, meu rei, eu o servi por 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro." O rei caiu em si e ordenou que libertassem o servo. Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Filemão, só tem um capítulo. A partir do verso 4 fala assim: "Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações,
porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra. Ela é apta para ensinar, para dirigir, para edificar, para consolar, para direcionar, para transformar e fazer tudo aquilo que ela tem poder. Nós queremos, ó Deus, clamar para que o Senhor aplique ela de maneira pessoal ao coração de cada um. Ela é a multiforme graça, sabedoria de Deus que é revelada pelo teu Espírito. E nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração, nessa manhã, possa ser essa boa terra que ouve, guarda e pratica, e por isso frutifica. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? Entendendo um pouco o contexto desse texto, temos aqui 3 personagens, que é Filemão, Onésimo e Paulo. Filemão, ele tinha uma igreja na casa dele, na cidade de Colossos. Provavelmente ele se converteu através de Paulo, quando Paulo estava fazendo um trabalho em Éfeso, que é uma cidade do lado. E Filemão se converteu e se tornou um discípulo de Paulo. Um homem bem-sucedido, um homem que, naquela época, quem tinha escravos é porque tinha um recurso, tinha condição financeira, tá certo? E ele tinha um servo chamado Onésimo, um escravo chamado Onésimo. O nome de Onésimo significa útil. Provavelmente, esse nome quem deu foi Filemão. Pela proximidade, provavelmente, quando eu entendo provavelmente, você entende o que significa provavelmente, né? Provavelmente Onésimo servia bem o seu senhor, e se destacou, e por isso se tornou um servo de confiança. E aqui nós temos, a história fala de 2 caminhos. Um, que Onésimo literalmente roubou e fugiu de Filemão. E a segunda hipótese é que ele era tão próximo de Filemão, que Filemão ele era um patrocinador. Provavelmente, você entende provavelmente? Não. Provavelmente ele era um financiador do ministério do apóstolo Paulo. Então, a segunda hipótese poderia ser que Filemão estava enviando Onésimo para levar algum recurso para Paulo. E quando chegou lá, ele decidiu fugir do seu senhor. Então, nós estamos diante dessas 2 hipóteses.
Só que Onésimo começou a andar com o apóstolo Paulo e se converteu. Se converteu a Cristo. E agora o apóstolo Paulo está diante dessa situação, né? E chegou o momento que o apóstolo Paulo precisa tratar dessa situação. Porque Deus, ele não quer que você seja um eterno fugitivo. Que você sempre esteja fugindo de algo. E é incrível que parece que Onésimo vai tentar se esconder na maior cidade daquela época, que é Roma. E lá em Roma, quem que ele encontra? Paulo. Talvez você está se escondendo e Deus está enviando um Paulo na sua vida para falar contigo hoje, para dizer, pare de fugir. Volte para o teu Senhor. Em ênfase, essa é a mensagem. Mas só que eu queria tratar de um assunto, que é a prova da gratidão. Nós estamos falando de gratidão, não é? Então, aqui nesse contexto, o Filemon, que é um discípulo de Jesus, que é um homem de Deus, que é alguém que tem muita capacidade e um reconhecimento, agora ele está diante de uma situação que o apóstolo Paulo passa a interceder pela vida de Onésimo para que aconteça a reconciliação entre o servo e o seu senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é: o coração grato é morada da graça de Jesus. Filemão 1,14. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade, escreva ali do lado de bondade, gratidão, não venha a ser como uma obrigação. A gratidão não é uma obrigação, mas sim que a sua bondade seja feito de livre vontade. O apóstolo Paulo exalta as qualidades morais e espirituais de Filemão. Entende o efeito sanduíche? Não. Você vai falar com alguém? Primeiro você exalta as qualidades da pessoa. Primeiro você levanta a pessoa. Depois você traz aquilo que você quer tratar. E depois você anima a pessoa a viver aquilo ali. Porque esse efeito sanduíche funciona. Funciona. E o apóstolo Paulo, ele trata das qualidades morais desse cara e como ele se tornou um discípulo de Jesus. A sua gratidão estava colocando à prova, pois voluntariamente precisava decidir se iria libertar Onésimo ou não. O coração que é morada da graça oferece livremente misericórdia ao invés de julgamento. Você é um servo da graça, não é um juiz de direito. Você entende isso, não? Por quê? Porque normalmente, se nós não tivermos isso bem definido no nosso coração, nós acabamos julgando ao invés de absorver e entender o que está acontecendo. O nosso olho é crítico, a nossa mente ela tem a tendência em ser crítica. Se você chega aqui, provavelmente, se você está buscando detalhes, você vai buscar os detalhes que estão nos erros. É assim que a nossa mente funciona depois do pecado. Ela tem a tendência a buscar a coisa errada e focar nessas coisas. Por isso que nós precisamos de uma metanoia. Mesmo vendo aquilo que está errado, o apóstolo Paulo ele não fechou os olhos para o erro de Onésimo. Mas pela graça ele se ofereceu para poder ajudar e consertar aquilo que estava errado. Então a graça, ela não fecha os olhos para aquilo que está errado, mas ela se oferece como opção para poder consertar aquilo que está errado. O coração que é morada da graça, ela oferece a misericórdia. Ela oferece um caminho novo para a restauração. Fala, a graça me ofereceu um caminho novo para me restaurar. Tá certo? Tem uma passagem em 2 Reis 6:21 que fala assim: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros
com a sua espada e o seu arco. Ordene que lhes dê pão e água, para que comam e bebam, e voltem para o seu Senhor. A graça abre um caminho para mim e para você, para nós voltarmos para o nosso Senhor. E o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vemos Eliseu ensinando ao rei de Israel a grande obra da graça. A graça sempre existiu. Desde o princípio a graça sempre existiu. Pois o rei, ao invés de matar os seus perseguidores, precisa servi-los com um banquete. O coração grato é morada da graça de Jesus. Esse coração não vive mais praticando a sua própria justiça. Fala própria justiça. A graça, ela elimina isso do coração do homem. Porque nós não temos justiça própria. Nós temos um olho que julga. Errado. Por isso que Jesus ensinou: não julguem a ninguém. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso fazer do meu coração uma morada da graça de Jesus. Você quer ser grato? Eu quero ser grato. Você quer? Responda. Eu sei que esse é o desejo de cada um de nós. Então, eu preciso fazer do meu coração a morada da graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. Segundo lugar, cada ocasião é uma oportunidade para demonstrar gratidão ou ingratidão. Filemão 1,15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. E não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Onésimo, ele gerou um prejuízo financeiro e um trauma pessoal na vida de Filemão. Mas depois de algum tempo, ele recebe a oportunidade para demonstrar gratidão ou ingratidão. Essas duas opções, diariamente, elas estão na nossa frente. Naturalmente, falar de mim, fica mais fácil falar de mim, né? Fala, fala, então você vai falar, fala. Naturalmente eu sou ingrato. Naturalmente eu sou insatisfeito. Naturalmente eu duvido das coisas. Isso é natural. Você não precisa fazer força para isso. O que você precisa se reprogramar é para que você deixe de ser ingrato, para que você possa ser grato. Tem uma passagem que é emblemática. Todos que vão falar sobre gratidão tem que dar uma passada nela, porque ela ajuda demais, que são a passagem dos 10 leprosos. Lucas, o Orlando pregou sobre ela o ano passado. Um dos 10, vendo que estava curado. Como é bom quando você busca algo no Senhor e em algum momento você recebe aquilo que você está buscando. Isso é bom ou não é? É maravilhoso, e Deus é tão bom que Ele nos dá. Então, quando eles começaram a se tocar e falaram assim: rapaz, eu não preciso mais me esconder. Eu não preciso mais ficar na cidade de refúgio. Agora eu posso conviver como uma pessoa normal, uma pessoa livre. A graça faz isso. A graça te leva a viver como uma pessoa livre. Você não está mais na cidade de refúgio. Eles se tocaram e falaram assim: cara, nós estamos curados. Aquela questão financeira foi resolvida. Aquela conta do hospital foi paga. Cara, Deus atuou nesse processo. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou como? Dando glória a Deus em alta voz.
Quando eles, pela primeira vez, quem conhece o texto, quando eles estavam em direção a Jesus, como é que eles se aproximaram de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós! Porque eles eram leprosos e não podiam se aproximar de pessoas. Fizeram um escândalo, não fizeram? Sim. Aí aquele que voltou, aquele que foi curado, ele não chegou na surdina e se aproximou de Jesus, porque agora ele pode se aproximar de Jesus. A graça me permite eu chegar próximo do meu Senhor. Antes eu gritava de longe, a minha dor, a minha insatisfação, o que for eu gritava de longe, porque eu não tinha tanto acesso. Mas a graça me aproxima de Jesus. Agora ele se aproxima de Jesus gritando. Mas só que tem algo que, quando eu li esse texto essa semana, eu falei, meu Deus, que coisa boa. Agora ele podia tocar nos pés de Jesus. Agora ele podia se aproximar do Senhor e tocar nele. E gritar, Jesus. Eu não sei o que ele gritou próximo, mas eu sei que ele falou alguma coisa. Ele adorou. Ele se prostrou e adorou. Porque você vê que os 10 tiveram a mesma oportunidade. Os 10 tiveram a oportunidade de ser ingrato e os 10 tiveram a oportunidade de ser gratos. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros? Eu sei, Jesus falando, eu sei que a minha graça alcançou os 10. Mas a gratidão não conseguiu alcançar a todos. Aquele grato, ele voltou para poder agora, além de ter a restauração, mais importante do que a restauração é você ter aquele que te restaurou. O coração grato é aquele que deseja ser restaurado para andar perto de Jesus. Por que você quer ser restaurado? Por que você quer que a tua família seja restaurada? Por que você quer que esse documento saia? Por que você quer que o teu filho se converta? Por que você quer? O que você quer? Se essa motivação for em andar próximo de Jesus, isso é maravilhoso. O coração grato volta cada vez mais quebrantado, reconhecendo o que Jesus fez. A gratidão não te deixa esquecer da intervenção divina recebida. O povo de Israel esqueceu rápido do gosto do maná. Eles esqueceram rápido de como foi a experiência de cruzar o Mar Vermelho. Quando você tiver um tempinho aí de folga, vai numa praia que está próximo da sua casa, para na frente dela e fala assim, um dia o meu Deus abriu um negócio desse para o povo dele passar. Você imagina o que foi essa experiência para aqueles que passaram no Mar Vermelho? Do outro lado, o que Miriam fez? Deus é bom, 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 Deus é bom. Canta bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. É o que Miriam fez do outro lado. Mas a memória é curta. Chegou no deserto. Porque a insatisfação faz parte de um coração que ainda não foi tocado pela graça de Jesus. Eu oro para Deus me dar uma pessoa para ser o meu companheiro, para ser a esposa, para ser marido. Depois que começou o casamento, Deus me livre, eu orei pouco, Jesus. Eu oro para Deus me dar uma empresa, tal. Deus te dá a empresa, fala assim, é só abacaxi. Eu não sei, a sua, a minha não é não.
Deus me chama para o ministério. Ai, meu Deus, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Depois de um tempo, você fala, tira esse fardo, Jesus. O que é que o Senhor me deu? Se eu não tiver cuidado, aquilo que eu recebo debaixo de oração pode se tornar a minha ingratidão. O motivo da minha ingratidão. Então sempre eu vou ter a oportunidade de agradecer ou de murmurar. Eu oro para Deus me dar um filho. E Deus dá 1, 2, 3. Não sei quantos você tem. Agora que os meninos estão aí conectados, plugados, no 220, você fala, meu Deus, Jesus, o que é que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, é menino. Precisa ser ensinado, precisa ser doutrinado, precisa colocar limites, faz parte da vida. Nós viajamos há 2 semanas atrás para o Tennessee. E aí nós, na segunda-feira de manhã, deixamos o Leb no aeroporto, porque ele ia voltar, que tinha que estudar, alguém tem que estudar em casa. E eu e a madame, nós ficamos sozinhos. Que coisa maravilhosa. Aí nós fomos tomar um café e perguntamos no local para ele nos indicar um lugar, né, para conhecer e tal. E ele nos indicou. Aí a gente foi lá para aquele centro turístico e lá naquela área tinha uma casa bem antiga de escravos que se tornou um ponto turístico, né? Aí nós fomos caminhar lá, tal, e a madame falou assim, ainda bem que minha mãe não veio para o Tennessee. Não nasceu no Tennessee, porque senão ela ia ser uma escrava nesse lugar. Ia ter filhas bonitas, e as filhas bonitas iam casar com um senhor branco. Eu falei, parte da profecia se cumpriu. Essa é a história que nós estamos tratando aqui hoje. Eu era um escravo que estava lá naquela senzala. E quando Jesus morreu, Ele me deu a carta de alforria. Ele entrou lá e me tirou daquele lugar. Fala, filho, a partir de hoje, você é útil no meu reino. A partir de hoje eu te faço uma nação santa. A partir de hoje você é sacerdote real. A partir de hoje você tem valor que eu coloco na sua vida. Eu pago o preço pela sua vida. É isso que Jesus fez. Porém eu preciso entender e ter esse coração. O que é que eu tenho esquecido rápido daquilo que Deus tem feito na minha vida? Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo. A quem? A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não necessariamente iremos agradecer por tudo. Você não consegue agradecer por uma coisa ruim, um acidente, uma doença. Algo que aconteceu que foi inesperado. Você não agradece por isso. Mas Deus te dá a graça para poder agradecer em tudo. Mesmo não esperando, mesmo não desejando isso, Senhor. Mesmo assim, eu te dou graças. A mulher de Jó, quando a mulher tem a capacidade de edificar ou de derrubar, né? Ela tem um poder fantástico. Quando a mulher de Jó viu o que estava acontecendo, porque eu concordo com a Rose, o Jonas foi o único pregador que conseguiu falar bem da mulher de Jó. Quando ela viu a crise que eles estavam vivendo, ela olha para o marido e vê o que o marido tá vivendo. Ele fala assim, rapaz, abandona esse teu Deus e morre, porque não tem mais esperança. E Jó fala assim, mulher, você está doida? Está doida? Está doida? Ficou doida, mulher? Às vezes você fala isso para madame dentro de casa, não. Mulher, está doida, mulher? Ficou doida? O que você comeu estragado? De Deus nós recebemos o bem, mulher. E não o mal.
Então, em cada oportunidade da vida, eu vou poder ser grato ou ingrato. Quando você perceber que você está começando a ser ingrato, fala: Jesus, estou começando, o velho homem está aqui, ele chegou. Me ajuda a vencer a minha ingratidão. Terceiro lugar, a gratidão é um serviço que me leva a ter uma ação. Filemão 1:10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era, fala, inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Servir é um ato nobre de quem está cheio da graça de Jesus. O egoísta quer ser servido. O grato, ele quer servir. Por que eu sirvo, meu Senhor, apesar de todas as coisas? Porque você serve o teu Senhor através de pessoas. E às vezes as pessoas vão ser gratas ou ingratas. Naturalmente as pessoas são ingratas. Quando acontece a transformação, quando a pessoa permite a graça entrar, é que começa um processo de mudança. Você ora pelo alimento, certo? Ainda está orando pelo alimento? Não. Mais ou menos. Depende do rush. Depende da fome. Tem algumas pessoas que as pessoas não chamam mais para orar no almoço. Você já percebeu isso? Eu percebo. As pessoas passam o olho e falam assim: esse aqui não, ele vai orar por Israel, vai orar pela África. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui é flecha no alvo. O serviço é uma atitude de alguém que deseja ser útil no reino dos céus. No reino, o serviço é uma atitude de ações ou de ação de graças a Deus. Na posição de escravo, Onésimo era um servo inútil ao Senhor, mas após ser liberto, se tornou útil tanto para Paulo como para Filemão. O servo honra o seu Senhor através do seu serviço. Quando alguém de alguma maneira faz algo bom para você, naturalmente, o que você quer fazer para essa pessoa? Pode falar o que está na sua mente. Retribuir. Reconhecer. Não é assim? Por isso eu preciso entender o que Jesus fez por mim. Para que eu possa entender bem o serviço. Nós já passamos por um bocado. E parte da calvície é esse processo. Mas eu quero servir o meu Senhor até o fim da minha vida. Por quê? Porque as pessoas acertam, erram? Não. Porque eu tenho entendido um pouco da obra que Cristo fez pela minha vida. Como eu vou deixar de falar do amor de Deus por causa da ingratidão de 2 ou 3? Se tem muito mais pessoas querendo escutar a respeito da graça de Jesus. No serviço, não busque reconhecimento. Busque o serviço. Pois a grandeza de um servo está na disponibilidade de servir o seu Senhor. Quarto e último lugar. A gratidão me leva a retribuir a graça recebida. Filemão 1,19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria... O apóstolo Paulo não é brincadeira, não. Esse cara tem uma capacidade de interagir nos processos grande demais.
O apóstolo Paulo estava falando com alguém, com Filemon, que ele restaurou a vida de Filemon. E ele sabe, e esse homem era tão grato ao apóstolo Paulo, que ele se tornou um investidor do ministério do apóstolo Paulo. E agora a pequena dívida que Onésimo tinha foi apresentada à grande obra da graça que Jesus fez na vida dele. E Paulo falou assim: Filemon, assim como a tua grande dívida foi paga e foi perdoada, agora chegou a oportunidade de você também retribuir aquilo que você recebeu. Martinho Lutero disse: o que Cristo fez a nosso favor diante de Deus, o Pai, Paulo fez a favor de Onésimo diante de Filemon. O apóstolo Paulo lembra a Filemon que assim como ele foi tratado como um filho por ele, agora chegou a oportunidade de retribuir toda a graça recebida. Filemon era um próspero homem de negócios, mas não era a sua posição social que o fazia diferente de alguém. Esse homem conheceu o Senhor através do ministério do apóstolo Paulo e foi perdoado e amado por ele. Filemon estava diante da regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Aquilo que eu quero que os outros me façam, eu também devo fazer aos outros. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Por quê? Esta é toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo se resume através daquilo que você recebeu. O que você recebeu? Como você gosta de ser tratado? Você gosta de ser tratado com misericórdia, com graça, com amor? O que você deve fazer? Você deve semear isso. Assim como você quer que os outros te tratem, também você deve tratar os outros. A gratidão é uma atitude que precisamos praticar todos os dias, em todos os momentos. Essa prática irá desenvolver em nós uma alma grata e generosa, graciosa. Lembra que eu comecei nessa mensagem falando que o que é que precisa ser restaurado nas nossas vidas? A nossa alma. É a alma que me impulsiona a ser ingrato ou a ser grato. Porque é lá onde tem as emoções, é lá onde tem todo esse conceito de quem eu sou. Os traumas ou não, se foi restaurado ou não, ela vai me impulsionar a como eu vou me comportar diante das situações. Salmos 103:1. Bendiga quem? Minha alma, a quem? O Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E o 2, bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus é bom. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que trabalha conosco. E eu sei que todos nós estamos em um processo de aprendizado, estamos em um processo onde muitas vezes nós começamos uma caminhada, a caminhada do justo, ela vai de glória em glória, de fé em fé, mas às vezes a gente se pega reclamando por alguma situação, a gente se pega murmurando por aquilo que ainda não aconteceu. E quando eu entro nesse processo de reclamar e murmurar, eu busco resposta no homem. Quando o povo de Israel começou a murmurar porque faltava água, tal, eles foram conversar com quem? Com quem? Moisés tinha poder para resolver essa situação? Não. E Moisés vai falar com Deus e fala: não quero mais, Deus, não quero mais. Esse povo é pesado demais, não quero mais. Moisés, toca na rocha. Se você tocar na rocha, da rocha vai sair água. E o povo vai ser suprido.
Então é isso que nós precisamos entender. E a minha oração é que Deus nos leve a cada vez mais compreender o que significa gratidão. A gratidão te leva a ver o lado bom da vida. Parece que a vida tem dois lados, né? O lado ruim e o lado bom. Qual lado da vida você está vivendo nesse momento? Tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está complicado. Deus quer te levar, através da gratidão, a ver o lado bom da vida. Existe um lado bom. Para quem? Para todos nós. É pela graça que nós recebemos isso. Então que nós venhamos agradecer a Deus em tudo. Agradecer a Deus quando tudo está bem, fica fácil? Ou não? Fica ou não fica, gente? Fica. Até o eco fica contente. Mas essa é a diferença de um coração grato. O coração grato não agradece o que está vivendo. Agradece a Deus porque sabe que Ele é bom. E é capaz de mudar as circunstâncias. E é capaz de mudar aquilo que eu estou vivendo. Eu mencionei sobre Jó. O que Deus fez com Jó? O que Deus fez com Jó? Restaurou ele com uma porção sempre há restauração para um coração grato. Sempre há restauração para aqueles que falam: Deus, Ele é bom. Deus, Ele cuida de mim. Deus não me desampara. Ele está ao meu lado. Mesmo que tenha passado 20, 30 anos, eu não sei quanto tempo tem passado. O que eu quero dizer é que há restauração para um coração grato. E Deus quer fazer isso. Porque a gratidão em nós é vontade de Deus. Jesus, diante de uma multidão faminta, uma multidão necessitada, uma multidão que já tinha acompanhado ele por alguns dias. Ele sabia que ele não podia despedir aquela multidão daquele jeito. E Jesus sempre é assim, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe há quanto tempo você já está andando com Ele. E Ele pergunta para os discípulos: vamos dar de comida para esse povo? E os discípulos, cansados, no final do dia, o que eles falaram? Jesus, despede o povo, Jesus. O que nós temos aqui não dá nem para nós. E Jesus, o que Jesus fala? Traga o que vocês têm. Coração grato sempre crê na multiplicação. Um coração grato sempre crê que tem mais da parte de Deus. Um coração grato tem para Ele, e tem para multiplicar, e tem para dar para os outros. E a gente sabe, eu fico imaginando a cara dos discípulos. Os poucos pães e os poucos peixes, Jesus orou e entregou para eles, para que eles pudessem distribuir. Ensinando aos seus discípulos a serem gratos em todos os momentos. Porque por muito tempo eles viram sinais, prodígios, maravilhas, e eu imagino que os discípulos estavam contentes em ver os sinais, prodígios e maravilhas. Mas no momento da crise, Jesus estava ensinando assim: mesmo no momento da crise, há uma oportunidade para poder ser grato. Pai, eu te dou graças. Por que você me dá graças, filho? Pelos 5 pães e pelos poucos peixes, para poder alimentar essa multidão. É um negócio meio que de doido, não é não? Os meninos estavam cantando aqui que quer dançar na chuva. O Michael veio, estava ali do meu lado. Eu falei: companheiro, chega aí. Você já dançou na chuva? Ele falou: pastor, já dancei, é bom demais, maneiro. Eu falei: rapaz, eu preciso aprender a dançar na chuva então. O evangelho é esse negócio que para uns faz sentido e para outros
Não faz sentido. Porque você precisa se dispor a dançar na chuva, a se alegrar, mesmo quando está chovendo, mesmo quando nem tudo está do jeito que você quer. Você se alegrar e falar assim: meu Deus está cuidando da minha vida. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Senhor amado, primeira coisa que eu quero fazer nessa manhã é te pedir perdão por todas as vezes que nós agimos com ingratidão, por todas as vezes que o nosso coração se inclinou a reclamar ao invés de agradecer. Mas eu sei que o Senhor é gracioso, eu sei que o Senhor está nos ensinando a viver de uma maneira que te agrada. Então, independente da situação que cada um está vivendo aqui, que eu te peço, meu Deus, que a tua graça possa nos abranger nessa manhã, a tua graça possa nos abraçar e que nós possamos nos sentir amados e protegidos pelo Pai, independente daquilo que nós estamos vivendo, porque tua graça é suficiente, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós desejamos nessa manhã, é poder nos prostrar aos teus pés e dizer: muito obrigado, Senhor, por eu poder estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque a cédula contrária de pecado contra a minha vida foi perdoada. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma promessa de viver eternamente com o meu Senhor. As adversidades, os momentos que eu passo aqui nessa terra não irão se comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê graça para sermos uma igreja grata, uma igreja que agradece, apesar de qualquer coisa, porque o Senhor é bom e cuida das nossas vidas. Desenvolve isso no nosso interior. Desenvolve essa característica de discípulos que dão graças por tudo aquilo que nós iremos passar durante o processo. Nem tudo é bom, mas o Senhor é bom. Nem tudo é agradável, mas o Senhor é capaz de transformar qualquer situação. E eu sei que o Senhor está trabalhando com cada um de nós. E eu peço que o teu Espírito venha desenvolver nesses dias essa capacidade de termos uma alma grata e de não se esquecer de nenhum dos benefícios que Deus tem feito por cada um de nós. E uma alma grata, ela adora a Deus por tudo aquilo que Ele faz.